É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui o nosso canal Conexão SP300. E hoje, recebendo aqui dois grandes amigos, duas pessoas assim, referência na nossa cidade, dois coronéis da Polícia Militar. Para quem está nos acompanhando aí, já viu que todos os nossos colegas que passaram aqui referenciaram o nome deles. Então, nós convidamos nessa tarde aqui, Coronel Borella, tudo bem? Coronel Gardenal, um prazer receber vocês dois aqui, ó. Sinceramente, estou me sentindo lisonjeado, honrado com a presença de vocês aqui nesse momento de bate-papo, de descontração. Temos recebido aqui alguns veteranos, esse já é o nosso 6º episódio, tivemos aqui a presença já de outros colegas e o nome de vocês sempre referenciado aqui, né, como comandantes que realmente tiveram junto à tropa, que fizeram a diferença com a tropa. Então, muito obrigado aí por ter aceitado esse nosso convite. E já quero chamar a sua atenção, porque hoje nós vamos desvendar aqui alguns momentos importantes que foi a instituição da Força Tática na cidade de Araçatuba, né? E Coronel Borella fez parte desse momento importante. Então, mais além aí nós vamos estar falando, então segura com a gente aí, já se inscreve no nosso canal, curte o nosso canal, compartilha aí com seus amigos, com seus grupos, para que nós tenhamos aqui esses momentos importantes com esses veteranos da Polícia Militar. E aí agora eu passo a palavra para vocês, né, contar um pouquinho para a gente aí como é que foi. O Coronel Borella já ouviu um pouco da história dele, né, em outros momentos, como é que foi. Não era nem para ter entrado na PM, fez o vestibular de engenharia, mas vou deixar para vocês explicar um pouquinho e entusiasmar essa galera que quer entrar na polícia também. Vai lá, Gardenal, vou eu. Pode começar. Bom, Nelson, quem sente feliz de estar aqui, somos nós, né? De você convidar a gente para bater esse papo. Nós que vivemos aí na Polícia Militar durante 30 anos, não é fácil, é um trabalho valoroso, tem que gostar muito, é perigosíssimo. A cada dia que passa, ele é mais difícil você sair de casa e voltar para sua casa. Normalmente aí a gente percebe aí, a gente acompanha nas nossas redes aí vários policiais sendo mortos. A sociedade às vezes não dá esse valor necessário a essa profissão tão importante. Então quando abre esse canal aqui pra gente, que nós já estamos praticamente há 10 anos fora da polícia, mas a gente sente um amor muito grande, porque lá a gente fala que a farda da polícia é uma segunda pele, então quando você veste ela não sai mais. Então a gente fica muito feliz em ser lembrado e bater esse papo aqui, falar alguma coisa da época que a gente trabalhou aqui na polícia na cidade de Araçatuba, vai ser um grande prazer. Bacana. Agradeço, como o Borella também, pela oportunidade de estar entre amigos, um programa que eu acho muito importante, porque falar da atividade policial, independente do tempo que está acontecendo, ou no passado, mais distante, ou mais próximo, ou atualmente, é importante, inclusive, para a sociedade ter como referência o trabalho, a dificuldade que é o trabalho policial militar, bombeiro militar, cada vez mais difícil, cada vez mais contestado e tão importante quanto antes. Então, é uma honra estar aqui, o que a gente puder colaborar, contribuir com bate-papo, né, relembrar os bons tempos. A Polícia Militar, ela está na nossa vida, no meu caso, desde os 17 anos que eu ingressei na Academia do Barro Branco, então é praticamente impossível não se sentir um policial militar. Estou na reserva, mas sou um policial militar, como o Morella falou, e vai ser a vida inteira assim. O cinza Bandeirantes, né? Ele não foge, e o sangue corre na veia, a gente está na rua, você se depara com alguma questão que tem que intervir, a gente acaba sempre intervindo, a gente não consegue. Nem que for parar o carro, acionar o 90, dar a coordenada para o pessoal do Copom, mas a gente não consegue passar e fingir que não está vendo essas coisas, né? Mas assim, para esse canal aqui também está acontecendo, eu conto com o apoio de alguns amigos, alguns parceiros, né? Nós temos aí, ó, Demolicar Autopeças, lá na rua Água PI, do meu amigo Fidelis. Eu tenho aí também a Santa Casa Saúde,
que é presidida lá pelo nosso amigo Fábio Blaia, que tem nos apoiado aqui também nesse canal. Roberto Escapamento, lá na Avenida José Ferreira Batista, e outros que no transcorrer aí nós vamos estar falando. Mas eu sempre, Coronel Borella, que eu tive alguma oportunidade, sim, o Coronel Gardenal, ele ficou, e ele até sabe já do que eu vou falar, é uma referência porque quando eu era criança, eu morava lá na rua Pedro Janser, e o Coronel Gardenal, acho que recém-casado, foi morar lá. E nós tínhamos uma molecada que ficava na rua, né? Naquela época a molecada jogava golzinho, soltava pipa o dia inteiro na rua. E tinha um cara lá, já mais velho, e ele, né, quis dar uma folgada com o Coronel Gardenal. E ele andava numa Caloi 10. E ele chegou com a Caloi 10 assim, abriu o portão. Aí ele foi lá no muro e falou assim: ô, o que você tá fazendo em cima do muro da minha casa aí? Aí o cara, mas aqui não é o muro. Rapaz, não deu tempo do cara responder. Ele já catou esse cara pelo braço assim, ele deu um tranco, bicho. Bom, só tranco. O cara voou, foi parar no meio da rua. E ali, naquele dia, quando ele chegava, naquela época o Tenente Gardenal, né? O pessoal via aquela ideiazinha, molecada não ficava na rua mais, cara. O senhor lembra disso aí? Já falamos sobre isso. Na verdade, logo que eu casei, recém-casado, na época era bem difícil para você construir uma casa, financiamento para comprar. Então nós moramos de aluguel um período, lá na Pedro Janser, número 449. Do lado tinha um monte de terreno baldio. Tinha uma preocupação de muito furto na região que tinha lá, mesmo porque tinha lugar para se esconder. Essa pessoa que você está falando, eu não lembro. Eu lembro do fato, não lembro nem da pessoa, mas tinha informação de que ele poderia ser um desses que ficavam observando as residências para praticar furto. E pior, ele agenciava a molecada mais nova, então ficava lá como uma liderança negativa. Eu fui falar com ele lá, depois acabei convencendo ele a descer do muro lá. Ficou tudo certo. Um jeitinho, né? Bacana. Mas olha, existe algum... Esse bate-papo, assim, eu sempre deixo aberto para... Porque na nossa carreira, eu falo, a gente tem momentos tristes, momentos de glória, e tem aquelas ocorrências de destaque que ficam marcadas na nossa carreira, né? E aí, queria deixar aberto para vocês, se tiver alguma ocorrência que vocês queiram mencionar, queiram falar de alguns amigos, né? E eu falo, os outros colegas que antecederam vocês aqui, sempre alguns nomes assim que ficaram marcados na história deles também, que é a questão do Claudino, Polão, Suqui, Vaca Brava, o finado Cipó também, o próprio Coronel Salesse é um cara que o pessoal também sempre menciona, o Coronel Belantani, o pessoal também menciona muito aqui, né? Então, assim, eu queria deixar vocês aí, se tem passagem de ocorrência que gostariam de comentar com a gente aqui, porque o pessoal que está assistindo a gente aí gosta de ouvir falar das ocorrências, né? Olha, tem diversas, né? Porque eu tive a felicidade, porque hoje mudou um pouquinho o próprio oficial, quando ele sai da academia, ele trabalha muito pouco na rua. Na nossa época, quando eu cheguei aqui, eu saí da academia, trabalhei em São Paulo, depois trabalhei em Campinas, depois em Fernandópolis, depois que eu cheguei em Araçatuba. Então, nós gostávamos, eu, Gardenal, Salésio, Zé Rodrigues, Tenente Zé Rodrigues, Belentani, nós queríamos trabalhar na rua, com a viatura. Esse era nosso prazer, essa era a nossa grande alegria, não era ficar dentro do quartel. Tanto é que o policial que está nos ouvindo, ele sabe que é moderno, né? E quando eu cheguei aqui, eu era o mais moderno. Então, quando alguém entrava de férias no quartel, um tenente, me jogavam lá no quartel para ficar um mês substituindo. E é louco, porque ninguém queria ficar dentro do quartel, a gente queria realmente trabalhar na rua, porque era mais emocionante. É uma profissão que você vive uma aventura todo dia. Todo dia você sai e você não sabe o que você vai encontrar na rua. Então nós tínhamos, naquela época que eu cheguei aqui, era o José Rodrigues, que era o mais antigo, o Coronel Jefferson, o Salésio, o Belentani e eu. Posteriormente chegou o Gardenal, aí o Zé Rodrigues saiu, aí geralmente era assim, o mais antigo ele ia para a companhia e nós ficávamos lá. Então, trabalhava naquela época, você trabalhava um dia de manhã, um dia à tarde e um dia à noite. Então, esse de manhã você entrava às 5h30 da manhã até às 14. Depois, no outro dia, você entrava às 14 até às 21 horas. E depois, às 21 até o dia amanhecer.
Então, e depois você tinha 2 dias de folga. Era essa a nossa escala. Então, era uma coisa assim e naquela época também, não tinha o recurso que tem hoje. Naquela época, quantas vezes a gente trabalhava uma viatura para baixo da linha, uma para cima da linha. E o sargento e o tenente, era o que tinha aqui na cidade. Não tinha resgate, não tinha o bombeiro. Então, se acontecesse um acidente de trânsito, você que tinha que socorrer a pessoa, você colocava na viatura, a gente fazia umas talas improvisáveis e tinha que a gente socorrer, não tinha como outra. Então era, como eu te disse, era ocorrências que você pegava, acidente de trânsito com vítimas no local, quantas vezes a gente colocava dentro, totalmente de uma forma empírica. A gente tinha aquele conhecimento básico, mas não como tem hoje o SAMU, tem como o GRAU, que chega lá e já faz um trabalho, porque a gente sabe, você mais que eu, que é bombeiro, que as grandes lesões é no transporte, né? Naquele primeiro socorro ali, que é feito errado. Exatamente. E quantas vezes a gente fez isso daí? Porque nós tínhamos que fazer. Então são várias ocorrências, algumas que a gente sente prazer de contar, quando você salva uma pessoa, quando você chega numa situação de refém, que a pessoa está lá acuada com aquele marginal e você consegue tirar aquela pessoa dali, praticamente salvar, porque mesmo que ela não ia acontecer uma coisa mais grave, mas a tensão que ela fica ali, quando você tem você consegue fazer aquele salvamento, prender aquele marginal, é muito gratificante. A presença policial militar, do bombeiro, quando eu falo policial militar, eu falo de maneira geral em todas as modalidades de policiamento. Na maioria das vezes, para quem está precisando, a esmagadora maioria é um acalento. A presença por si só já gera tranquilidade. Diferentemente quando a gente atua de forma repressiva atrás do criminoso. Então, tem ocorrências, né, de prender criminoso e tem ocorrências que você leva tranquilidade. Por incrível que pareça, sim, eu nunca peguei uma ocorrência que eu acho muito bonita, eu acho impactante, e eu nunca consegui pegar ao longo do meu período, como tenente, capitão, que você está mais bem afeto ao policiamento, parto. Eu nunca peguei. Mas eu já peguei algumas ocorrências desagradáveis. Ter que dar notícia da morte de um PM. Puxa, isso aí Ou é ter chato. que prender um policial militar, na verdade um bandido que estava travestido. Então são ocorrências que me marcaram ao longo da carreira, de ter que dar notícia, como já aconteceu, que eu tive que dar notícia para essa ocorrência me marcou muito. E eu fico até hoje emocionado porque a esposa do policial militar estava grávida. E quando eu cheguei lá na porta da casa dela, o que o senhor está fazendo aqui? Num horário que não era usual, 11h30 da noite. Quando eu cheguei lá, ela já sabia que eu ia dar uma notícia ruim. E quando tivemos que prender um criminoso que até então era policial militar. Então são ocorrências que me marcaram. Tem ocorrências que nós prendemos, aqui não tinha Polícia Federal, teve que vir Polícia Federal de Presidente Prudente, ocorrência bonita, que a gente fala, legal, mas não sei, de repente a ocorrência mais importante para uma pessoa é a presença policial lá para levar tranquilidade. E a gente nem pensa nisso. Eu falava isso para os policiais militares, você tem ideia de tem gente agora fazendo uma oração para você atendeu bem, você levou tranquilidade, você levou um acalento para ela com a sua presença, simplesmente chegar. Então, são coisas que a gente não para pensar e que muitas vezes você não dá importância devida. Tem várias ocorrências que eu posso citar que me marcaram, mas essa que eu falei de ter que dar notícia da morte de um colega, ou então ter que, como nós atuamos, para prender um policial militar que praticou crime, diversos, são coisas que me marcaram ao longo da carreira negativamente. Bacana. E eu tive também uma infelicidade dessas, da qual o senhor está citando, de levar essa notícia, né? E o pior que assim, eu acabei levando a notícia para o irmão, que foi quando teve o acidente do Major Fujikura, né? Eu estava naquele curso e aí eu vim um dia antes embora para montar uns equipamentos lá em Pereira Barreto e eles iam vir no dia posterior. E aí, na madrugada, 5 horas da manhã, o cabo Valdemir me ligou para dar a notícia do acidente. E eu fui e aí já me deu de cara a notícia do Major Fujikura, né? E eu falei, como que eu vou
agora para quem que eu começo a falar sobre isso? E aí eu liguei pro Major Kiwit, né, na época. E aí ele não estava em Araçatuba também, ele estava fora. E aí eu tive que falar depois com os pais dele. E aí falou, já que você tá nessa missão aí, agora aí eu fui na época com a Tenente Solange na casa da esposa também, da Thalita, para dar a notícia. E realmente, assim, a gente tá preparado para tanta coisa, mas esse momento aí deixa a gente totalmente desestabilizado, né? Sim. É muito ruim dar uma notícia. E uma das ocorrências também que eu participei e o Coronel Borella estava na ativa foi do incêndio lá do Galpão Nelore. O senhor estava responsável pela defesa civil na época, né? E aí o senhor ajudou a coordenar uma boa parte da Foi ocorrência em 2007 lá. Faz tempo. É tempo, hein? E aquela ocorrência foi um upgrade na história do bombeiro de Araçatuba, porque O caminhão quebrou no o caminhão quebrou, chegou guinchado, né? E aquilo fez com que o bombeiro de Araçatuba passasse a ser enxergado que os caras lá estão precisando, né, que Então, enxergue eles. mas quando nós chegamos aqui em Araçatuba em 92, como eu disse, da quantidade de viatura, era nós que arrumávamos as viaturas. Então você ia nessas lojas aí pedir, porque a polícia não tinha... não é que não tinha dinheiro, era muito complicado, você não conseguia arrumar as viaturas, eram bem velhas. Uma vez nós estávamos perseguindo o Ferrinho, que era um bandido famoso aqui, e quando nós passamos na Cruzeiro do Sul, a bateria da viatura caiu. Era tudo amarrado, então... motorista na época era Silva Neto, como você falou, o finado Silva Neto, né? O Claudino, o Polon, finado Jeová. Então tinha o Suqui, tinha aquelas guarnições de tático móvel. Então a gente cuidava daquele veículo como se fosse nosso. Então você tinha que correr atrás dos amigos aí para dar uma força. E a quantidade de PM também era pequena. Então tanto é que o pelotão de choque que nós tínhamos era formado por nós, né? Pegava esse grupo que andava de tático móvel, que na época era 4 que ficava dentro da viatura, e a gente tinha que resolver tudo. Eu lembro que eu comandava o choque aqui num domingo, teve a rebelião em Mirandópolis ou Valparaíso, a primeira, eu fui comandar lá. Era um domingo à tarde, o Coronel Edilson me mandou me chamar. Eu estava no Bola 7, eu e a Sandra. O garçom chegou lá e falou assim, olha, tem um telefone para você, tenente. Eu falei, para mim? Mas quem que? Era o coronel. Ele falou, não existia celular na época. Ele falou, põe a farda e vem pro quartel. Eu peguei, pus a farda, fui pro quartel. Ele falou, vai para Mirandópolis agora que o presídio virou. Aí nós chegamos lá com 6 policiais. 6 policiais. Então, eu nunca tinha entrado no presídio. Foi a primeira vez que eu fui comandar. Então, esse tipo de ação, né? E o pessoal estava com uma picareta quebrando a última porta para sair. Eles já tinham saído do raio e tem o corredor, eles estavam naquele corredor. Já estava de noite e você... tudo oração que você tem que resolver na hora. E eu, como comandante, eu tinha que decidir, faz isso ou faz aquilo. E impedir que aquele pessoal saísse de lá. Jogamos umas bombas de efeito moral para eles recuar e ficamos esperando o dia amanhecer. Nesse local a gente foi... no domingo, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, saímos de lá na segunda-feira à noite. Então, também outra coisa que o policial não tem horário, né? Então ele pega uma ocorrência dessa, ele sabe a hora que ele vai entrar, mas ele não sabe a hora que vai sair. E é uma tensão grande, porque do lado de lá tinha 600, 700 presos contra 10, 12 policiais. E você tem que resolver o problema ali. E tem que ter muito cuidado para você não fazer uma coisa se exceder, porque depois você responde. Então, você trabalha ali no fio da navalha, atenção ao máximo, perigo iminente, e você tem que cuidar daqueles presos, dos seus policiais, e tem que resolver. Nós tínhamos uma equipe muito boa e graças a Deus a gente conseguiu resolver a situação lá. E o senhor sabe que o Falso teve aqui no último episódio nosso, e eles estavam, ele e o Tomás, falando sobre uma ocorrência dessa de presídio, que o Coronel Belantani também estava lá, e chegou um momento que eles estavam tão acuados que o Coronel Belantani gritava assim, só no próximo pelotão, e não existia próximo pelotão nenhum, né? Era para, fazer uma pressão. Então, realmente, a polícia faz de um limão a limonada, né, meu? Não tem jeito.
A gente é incutido, né, no policial militar, tentar do melhor jeito resolver a ocorrência. Desde uma ocorrência normal do dia a dia até essa que é uma rebelião. Depois teve mudança, inclusive para adentrar em presídio tem que ter autorização do secretário de Segurança Pública praticamente, mas antigamente presídio ou mesmo cadeia pública, que é um negócio que já tem gente que nem conhece, tinha o problema, normalmente um horário fora do expediente, o horário que ninguém espera, vai lá com o efetivo que tem, com o treinamento e com a formação, com a informação que tem para tentar resolver. E graças a Deus tivemos sucesso na esmagadora maioria dos casos, não tivemos problema. Porque a gente tem que sempre lembrar, como o Borella falou, todo dia, cada vez que você monta numa viatura, você não porta uma arma à toa. Para se defender, mas você pode ter que fazer uso. Então realmente é um serviço que não tem jeito. A possibilidade de erro é mínima. Tem outras profissões de risco, mas o sujeito consegue, inclusive, ter tempo para decidir. O policial militar tem frações de segundo entre fazer e praticar um crime, não fazer e praticar um crime, ficar inerte e morrer. Então, realmente, a profissão não é fácil. Nunca foi e continua não sendo. Hoje, todo mundo praticamente fala que entende segurança pública. Nós temos um monte de especialista. Você tem câmera para tudo quanto é lado, você tem celular, que é bom, inclusive para mostrar como o policial militar é vulnerável. Recentemente a gente viu um colega aí passando uma série de motos, eu não gosto de ver, mas recebe, e foi morto. Então mostra como o ser humano que está com uma farda, que sai de serviço para ajudar pessoas que ele não conhece, ele também pode ser vítima. Aliás, eu já mostrei para a minha filha mais velha está exercendo a profissão de perita criminal no estado de São Paulo, para mostrar que o que ela via na televisão lá numa ocorrência que era bonito, o dia a dia do policial militar. Ocorrência em que policial feminino é agredida covardemente. Existe essa grita, olha, o policial militar errou, pega a ocorrência pequenininha, o todo, milhões e milhões, pega uma para tentar deixar a imagem negativa do policial militar, porque exercer polícia no Brasil não é fácil. A legislação não ajuda, as pessoas de bem normalmente colaboram, mas tem muita gente que não gosta de ser fiscalizado, não colabora. Existe uma relutância em seguir regra. E aí você tem um policial militar que está lá toda hora com pepino, ou um 90 se deparando com ocorrência. Graças a Deus, nós trilhamos a nossa carreira, os colegas que vieram aqui, tivemos os percalços administrativos, operacionais, até judiciais, mas estamos todos bem saudáveis, com saúde, e a gente reza todo dia para os nossos irmãos de farda terem esse mesmo destino. E se engana aquele que pensa de que, porque o policial está aqui na cidade do interior, que ele não vai se deparar com situações graves, como o pessoal vê noticiado nesses canais de comunicação na TV, jornais, né? Nós tivemos aqui histórias de roubo do velho cangaço, da Protege foi mais de uma vez. Essa situação que o senhor falou que nem gosta de assistir, foi lá na Avenida Inajar de Souza, em São Paulo. Sim. E nós tivemos aqui o caso semelhante do sargento Luiz Carlos, né? Logo que lançaram aquela Avenida do Concórdia lá, o pessoal transferiu o movimento da Avenida Brasília para lá. E ele, numa tentativa de abordar também um rapaz com uma moto, uma BMW, o cara jogou a moto, passou por cima dele, ele ficou hospitalizado, teve sequelas seríssimas na época, né? Então, desde a ocorrência mais simples que acontece em São Paulo, aqui acontece das mais graves, e às vezes aqui muito mais grave do que lá, até por conta de que o efetivo nosso aqui é muito menor, né? É que você, na polícia, você não pode descuidar um minuto. Tem a história aqui, eu vou falar o nome, você vai lembrar dele, ele faleceu, Jesualdo José Vieira. Esse senhor, esse policial nosso, ele trabalhou por quase 29 anos em São Paulo. Aí ele foi transferido aqui para a região ali de Clementina. Então ele falou, vou tirar meus últimos dias aqui, estou indo embora, vou pendurar a chuteira. Teve um roubo numa fazenda lá e os semelhantes fugiram. E a patrulha, todos foram procurar. E ele foi para um lado e cruzou com esses caras. Ele não sabia que eram os bandidos.
E um estava na frente, um estava mais atrás. Ele com a viatura, ele parou no meio para abordar e acabou sendo alvejado e foi morto. Quer dizer, ele trabalhou 29 anos em São Paulo, numa área pesada em São Paulo, e perdeu a vida aqui numa ocorrência praticamente simples, faltando aí nem um ano para ele se aposentar. Então o policial, ele não pode, ele tem que acreditar em todas as ocorrências. O Gardenal, o Sandro era da sua turma, né? Sim. O Sandro era um colega nosso da turma do Gardenal, ele faleceu numa ocorrência de roubo. Ele tomou um tiro entre o colete, ele não fecha essa parte aqui. Ele estava o tiro pegou bem aqui. Era um policial experiente, era um dos caras da sua turma fera. Ele tinha curso fora do estado. O cara ele era diferenciado, pentaatleta, e faleceu numa ocorrência dessa. Como major, ele foi atender a ocorrência e faleceu. Então, o policial ele tem que ficar atento a cada momento. Cada ocorrência, por mais simples que ela seja, ele tem que ir pensando que pode acontecer alguma coisa e ficar esperto, porque uma bobeira que ele der, ele perde a vida. E não pode se acovardar, porque ele tem que enfrentar o perigo. Sempre vigilante, né? E aí nós temos aí também, quero agradecer aqui a parceria do nosso amigo Leonardo da Netplay, o Anderson lá da Santana Veículos, também nosso parceiro, o Carvalho Veículos, são 2 irmãos bombeiros, tá passando uma fase um pouco difícil agora, teve um problema de saúde muito sério, teve que fazer uma cirurgia cardíaca, está se recuperando bem, mas também é um dos nossos parceiros. A Falcon Armas, vocês já foram ali na Rua Bandeirantes, nessa loja? Já fui. Cara, eu falo assim, pensa numa loja bacana que tem uns artigos legal para você presentear um colega, né? Você não precisa ir para São Paulo, não. Você pode ir ali que você encontra de tudo. Encontra ali, tem umas coisas. O meu filho, agora que começou a ter curiosidade, mudou os desenhos que ele assiste, os jogos do videogame. Aí esse dia eu fui lá, levei ele lá, falei, o pai vai levar você numa loja ali para você ver tudo quanto é tipo de arma que tem. Aí o moleque ficou doido lá também. Mas bacana. E aí, agora acho que um momento legal pra gente desvendar, porque essa mística, com a criação do BAEP, né? Algo que meio que revolucionou as equipes de força de choque da Polícia Militar, porque antes você falava em choque, nós tínhamos a força tática, na qual o senhor fez parte aí da criação, mas agora com a criação desses batalhões aí aumentou-se muito o efetivo, e eu queria que o senhor falasse, Coronel Borella, da criação da Força Tática de Araçatuba. Como que foi, como que funcionou isso aí? É aquilo que eu disse, né? Nós trabalhávamos, geralmente era 2, 3 viaturas, uma para cima da linha, uma para baixo da linha, tinha o tático móvel que ficava o tenente, e o sargento e o CGP também ficava com outra viatura, mas tático móvel só tinha uma. E aí nós recebemos a 20, foram 2 viaturas A20, grandona lá, que foi uma evolução, né? Todo mundo, aí veio um equipamento novo, veio algumas coisas, fizemos uns treinamentos, e aí foram escolhidos alguns policiais. Geralmente aqueles policiais que foram escolhidos foram aqueles policiais que já trabalhavam no tático móvel, aqueles mais antigos, porque quando eu e o Gardenal nós chegamos aqui, o Belentânio, o Salesse, você vem meio que verde, né, Gardenal? Aí você vai trabalhar com o Cabo Claudino, que fazia 20 e poucos anos que trabalhava na rua, o Cabo Suqui, que era um ícone aqui da polícia, que também faleceu num acidente de trânsito. Era prazeroso, eles te ensinavam, você tinha que aprender muito com esse pessoal. Eu não me esqueço que uma primeira ocorrência que eu fui aqui em Araçatuba, era ladrão em residência, eu fui pulando o muro, o japonês, o Suki, me segurou, falou assim, calma tenente, calma que você vai morrer, não vai agora não pode ir não. Então a gente era afoito, e esse pessoal, eles eram ali, porque tudo novo, né, ia subir no muro agora, não subo mais, não aguento mais, mas naquela época, e eles já eram mais antigão, eles eram mais cabeça. Então foram escolhidos esse pessoal, fizemos um treinamento, aí nós começamos. Eu comecei como comandante, o Gardenal também foi para lá, e ficaram eu e o Gardenal. Nós trabalhávamos uma noite sim, era eu, e uma noite era o Gardenal. E a gente ficava aqui na região. Trabalhava em Birigui, trabalhava em Guararapes, era a escala pelo batalhão. Falava, amanhã vocês vão trabalhar em tal cidade. A gente ia para lá
E foi uma época que era uma guarnição era uma viatura com mais policiais, que era um apoio que era dado, porque o policial nessa cidadezinha pequena aí trabalhava tudo sozinho, era ele e Deus. Então, quando tinha uma ocorrência mais pesada, o apoio era nosso, e que muitas chegávamos vezes lá. o horário do colega que trabalhava numa cidade menor é 24 horas. Inclusive, ele tinha autorização para se recolher. Ninguém aguenta ficar 24 horas de serviço. Então, a Força Tática foi para dar esse respaldo. Equipamento diferenciado, treinamento diferenciado, para dar esse apoio para as demais cidades e especialmente aqueles em que o policial militar estava muitas vezes sozinho na cidade menor porte. Né? E você colocava um pouco mais de respeito, né? Porque eu me recordo que em Birigui tinha lá a Vila Bandeirantes, viatura não podia entrar lá. Tinha uma Eles época falavam, olha, não pode entrar, que os joga tijolo, a gente entrava. A gente entrava, ia lá, revistava os botecos, tudo, entrava lá, fazia um pente fino na vila, e era toda noite lá. E aí um dia ia o cigardenar outro, então a gente ia mexendo com o pessoal para colocar, para o cara entender que não existe aqui lugar que a polícia não pode entrar, ela vai entrar em todo lugar. Não é como no Rio de Janeiro, aqui não, porque se você não tomasse uma atitude meio drástica, a gente chegaria ao ponto do Rio de Janeiro. E a Vila Bandeirante era mais ou menos assim, naquela época. E depois as coisas foram se amoldando, né, Gardenal? Com bastante trabalho. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá fardado para abordar um bar, faz um bocadinho de tempo, né? Como a Força Tática foi criada efetivamente em 92, então nós estamos falando de 34, 33, 34 anos que se passaram. E eu lembro que eu cheguei no bar, cheguei na maior educação para fazer uma abordagem, já que hoje não é dia de PM aqui não. Hoje é dia de Brahma. Não tem fazendo propaganda não, mas na época era... eu olhei aquilo, não acreditei o que eu ouvi, né? Falei, como? Aí tivemos que usar força condizente, é óbvio que nós fizemos abordagem, e aí a gente passou a visitar frequentemente os bares, porque a Vila Bandeirantes, 99% das pessoas que vivem lá são pessoas de bem, mas tinha uma época que existia uma estigma lá, de, ó, o policial não passa aqui. E esse que foi abordado falou, não, hoje não é dia de policial militar aqui não. Ele falou PM, né? Usou um termo pejorativo. Nós fomos firmando posicionamento, pé, até tornar um local como qualquer outro. Você vai entrar, vai fiscalizar, se tiver demanda para a polícia nós vamos atuar, os colegas com viatura menor, a RP vai entrar do mesmo jeito, vai atender a ocorrência. Não existe lugar que a polícia militar no estado de São Paulo não tem acesso legal. Não existe isso. Se deixasse, é óbvio que eles queriam isso, né? E essas guarnições, como tinham um efetivo maior, eram 4 policiais que trabalhavam, colocavam um pouco mais de respeito, né? Então, o pessoal começou, aí você ficava famoso, falou, hoje é o tático que está aí. Então, até a marginalidade, eles entravam no buraco, ficavam quietinho, porque sabia que a gente estava por perto para apoiar as viaturas menores. É o embrião do que virou a companhia, né? Mais para frente foi criada uma companhia de força tática. O Borella teve a honra de comandar, eu também fui comandante de companhia de força tática, até chegar no Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que é o BAEP, que hoje é o que tem mais visibilidade e vitrine pela viatura, pelo fardamento, pela forma de atuar, pelo treinamento específico. Mas tudo não deixa de ser policial militar trabalhando em conjunto, reforçando, ajudando o outro para prestar um bom serviço para a sociedade. Pede para ele colocar aquela foto da guarnição. Nós vamos pedir aqui o apoio aqui da nossa equipe, né? E temos aqui também que agradecer ao Jonathan, que está aqui nos apoiando, ao Antônio, e pedir aquelas imagens que o Coronel Borella trouxe aí dos jornais, né? Olha lá. Naquela época não tinha celular, né? A gente fazia a nossa hemeroteca, né? Hemeroteca tá naquela TV ali, ó. Olha lá. Bons tempos. Não passa ali, não joga. O pessoal tá vendo? Não, o pessoal tá vendo direto naquela lá. Então, ali, ó, eu tô meio velho já. Morari, esse grandão aí, depois o Sargento Cassiano, Cabo Claudino, o Carioca, que já faleceu, o Batista, aquele do meio, e o Bonilha, é o da esquerda ali. Essa era uma das guarnições. Esse era o equipamento que a gente usava. A gente mostrava, fazia, na época da exposição, a gente colocava lá a exposição pessoal. É um equipamento de choque, tem o escudo, tem o capacete. Já mudou bem, né? Hoje é totalmente diferente. É mais leve. Melhor, bem mais leve, mais eficiente.
E essa daí foi a primeira entrevista quando, tá vendo? Na época eu tinha cabelo ainda. Nessa época daí, foi a primeira entrevista que nós demos, até a nossa farda era o bonezinho branco, que mudava direto, né? Então, essa daí foi uma ação nossa aí. Mas aí já não era mais, isso foi um jogo, você lembra que jogo foi? Foi o Corinthians que veio aqui, na época o Corinthians tinha aquele time que foi campeão de tudo, né? Um time era Tupanzinho. E foi vendido um número maior de ingressos do que cabia. Foi uma estrutura lá, foi colocada como arquibancada, aquela não teve móvel, AVCB e não pôde usar. Não pôde, aí teve determinação do Ministério Público para não a quantidade que podia máxima de entrar, mas foi vendido o ingresso, então teve que barrar, teve que fechar, derrubar o portão, foi. E aí foi tenso. Foi tenso. Foi realmente na época lá, as pessoas de bem foram para casa, muitos registraram o boletim de ocorrência, tinha uma fila gigantesca lá no plantão, porque comprou o ingresso e não pôde assistir, e teve gente que a gente teve que usar de força física para impedir a entrada. Essa é uma situação difícil. Por exemplo, nesse dia estava eu e o Gardenal e o coronel, o Major Zacarias. O Zacarias comandante, finado Zacarias. Aí chegamos para ele ficava lá no posto, eu e o Gardenal andando. Falou, não tem mais jeito de entrar que gente aqui. As arquibancadas lotadas, os corredores lotados e tinha mais um outro tanto de gente lá fora, umas 4.000 pessoas. Só que como é que você fala para o pessoal que não vai entrar? E nós tivemos que ir lá falar. Nessa hora aí, o pessoal pegava pedra lá do asfalto que estava solto, jogava na tijolo, gente. Que tinha. E nós tivemos que fechar. Aceitaram, mas aquelas pessoas que estavam querendo tumultuar, realmente foi... nesse dia eu devo ter perdido já era mais fininho, uns 4 quilos de fazer esforço físico lá, para conter as pessoas que derrubaram um portão em cima do Major, tivemos que tirar ele lá de baixo, quase que mataram o homem. Usar de ação de choque, gás, realmente foi... Isso que eu falo, Nelson, a policial nessa hora que às vezes a gente recebe crítica, né? É uma tensão que você, no caso do nosso comandante, você tem que olhar o policial para que ele não exceda, você também não pode se exceder, você não pode entrar e você tem que resolver aquele problema, você está lidando com vidas. Uma ação errada sua, você causa uma tragédia ali. Não precisava ser muito jogo, não precisa ser jogo do Corinthians, não. Quando tinha o Bandeirantes aqui, o Bandeirantes Araçatuba... Só briga. Eu lembro de uma vez que eu estava lá, e eu lembro do sujeito falar, o jogo falar, né? Eu nem sei que edição do Big Brother está hoje em dia. Também não sei porque eu não mas faz tanto tempo que o cara fala, eu vou para casa ver o Big Brother que o jogo tá muito ruim, né? Mas antes de ir para casa lá, ele resolveu dar pedrada, tijolada, foi um caos na época que quebrou viatura, então não precisava vir o Corinthians não, que era o time famoso, não. Um Bandeirantes de Birigui e Araçatuba também já gerava assim, bastante polêmica. Né? Mas vocês dois falaram algo agora, Coronel Gardenal um pouco antes, que é a questão do policial como referência, né? Eu falo assim, você pode até ter uma pessoa que ela não gosta de você. Só que eu digo no caso do policial, se esse policial estiver num determinado local e qualquer eventualidade que acontecer, até o cara que é inimigo dele, que não gosta dele, a primeira coisa que ele fala, fulano que é a polícia lá, fala com ele que ele resolve o problema, né? Mas tem uma... Então o policial, ele é referência em todo quanto é lugar. Não precisa estar de serviço não, sua rua lá, o pessoal sabe quem é você e se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, hein? Vai lá. É lá, na sua porta que ele vai bater. E você não consegue ser a pessoa desvinculada da sua condição de policial militar. Então eu mesmo, sim... Meu nome é Jaime Gardenal Júnior, familiar me chama de Júnior, meus amigos de infância me chamam de Jaime, mas 99% de quem se refere a mim se refere por Gardenal, porque a condição de policial ela é maior do que a minha condição de pessoa individual. Então, já tive casos na porta da minha casa lá, aconteceu uma briga, o sujeito foi lá me chamar. E pior, foram falar, tem um policial aqui, policial é das negras dele lá. Quer dizer, a chance de eu ter que fazer uma intervenção, o sujeito investir contra mim, em fração de segundo, você pode ir armado. Então, não é fácil. Atividade policial, mesmo de folga, não precisa você estar de serviço fardado, não. A condição de policial militar te cria uma série de obrigações que não tem para o particular.
Isso daí as pessoas precisam entender. A gente é policial militar quando fala 24 horas por dia, porque você acaba passando. Você não passa no anonimato, a não ser que você está numa cidade grande, que nem te conheça, mas no lugar onde você é conhecido não tem jeito. Se tiver qualquer demanda, o sujeito vai bater lá para te ajudar. Para te ajudar não, para pedir a sua ajuda. É a realidade do policial militar. Eu fiz um curso de Direitos Humanos e num laboratório que nós fizemos tinha um depoimento de alguns policiais. Aí ele falou, um dos policiais falou assim, eu pego o ônibus todo dia naquele ponto. Quando é durante o dia eu estou no ponto, as pessoas se afastam de mim. Quando eu estou nesse mesmo ponto à noite, as pessoas ficam próximas de mim. Então quer dizer o seguinte, porque à noite a pessoa tem um pouco mais de medo, porque à noite ela é cruel, né? Você não sabe o que está vindo. E à noite eles procuravam o policial, quer dizer, todo mundo procura o policial. É que o policial, geralmente, ele é chamado, na grande maioria das vezes, com algum problema que está tendo. Você está numa festa na sua casa, você está se divertindo, o som alto, o vizinho está incomodado. Aí o policial vai lá atrapalhar a minha festa, por mandar eu baixar o som na minha casa. Então, aí começa o problema, o policial vai lá incomodar. Acidente, bloqueio de trânsito, quando o cara está errado, ele está sem documento, ele está sem o cinto, aí o policial faz uma autuação, fala, pô, o policial em vez de ficar prender bandido, né, vem aqui autuar, eu sou trabalhador, mas você está errado. Você vai num país como os Estados Unidos e faz uma lambança no trânsito. O ônibus de criança lá, que leva as crianças na escola, quando ele para em frente a uma escola, ele desce uma placa vermelha, stop. Nenhum carro passa, não passa nem o que vem de lá, e olha, a criança desce aqui para entrar aqui. Ele não pode passar aqui, o de trás para, e se por um acaso ele passar, a viatura pega e multa e leva ele preso. Então, o rigor tem que ter. E o pessoal critica, né, quando o policial faz alguma dessas ações assim, que é o serviço dele, a gente é muito criticado com relação a isso. Eu tive a oportunidade de ser agraciado, ser premiado durante a carreira com o prêmio Conrado Wells, que eu fui para os Estados Unidos, né, representar o bombeiro. E quando nós estávamos em Washington, no aeroporto, foi anunciada a presença de alguns bombeiros brasileiros. O aeroporto todo levantou e aplaudiu a gente. Nós fomos no jogo do Chicago Bulls, em Chicago, e aí é um verdadeiro show, né? Antes de iniciar o jogo, é muito bonito. E aí eles anunciaram a presença. Pois eles cortaram o som, todo o público levantou, direcionou para a gente para aplaudir. Então a cultura do militar lá em outros países, principalmente países americanos, muito respeitado. A minha filha casou, mora no Texas hoje, numa cidade pequena, perto de Dallas. É cultural. Então eles veem o militar de maneira geral lá. O militar, aqui nós estamos falando de policial militar, mas o militar lá é aquele que se doa para a sociedade. Então eles veem isso como a maior honraria que pode ter. O sujeito arriscar a vida dele para o bem do país, arriscar a sua vida para pessoas que ele nem conhece. Então é bem reconhecido. Mas é cultural lá também, porque lá a lei... Então, por exemplo, na cidade da minha filha, o dia que eu fui embora lá, 6 horas da manhã, uma cidade que tem menos de 10 mil habitantes. Lá, cada esquina que tem um pare, você tem que parar, contar 3 segundos, para o carro, imobiliza 3 segundos para sair. Não tinha ninguém, mas pode aparecer um policial. Se você não seguir regra, eu sinto muito. Lá, a mão do Estado é pesada. O meu genro, ele corta grama, que tem que ter tantos centímetros, porque também ele tomou uma multa pesada. Minha irmã, que é cidadã americana, vive em Nova York, então é bonita a neve lá. Para quem vê, é maravilhoso, né? Mas caiu a neve, ela tem até as tantas horas para limpar o passeio dela, porque se ela não limpar, vem alguém e multa. Eu fui 2 vezes lá, a preocupação dela era a mesma, cuidado que você vai pôr no lixo, porque alguém fiscaliza o lixo. E se pegar uma pilha no lugar que não pode estar, é multa. Então, a gente tem que aprender nesse aspecto de seguir regra. Então, aqui, se o brasileiro, né, seguir regra já ajuda bem, facilita bem a função do policial militar. E eu acho que no Brasil, uma das instituições que ainda funciona é o militarismo por conta
do regimento do militarismo mesmo, né? Eu acho que o único lugar que o cara cumpre horário, anda com barba feita, cabelo cortado, farda bem passada, é dentro do militarismo, porque fugiu do militarismo, também o pessoal já não cumpre regra. Né? Eu acho que assim, para viver em sociedade tem regra escrita ou regra comportamental, a gente tem que seguir. Infelizmente, muitas vezes a polícia vai ter que atuar para fazer o sujeito cumprir regra. Tem vezes regras sociais. Então o sujeito tem um comportamento inadequado, muitas vezes não é nem crime, mas a polícia militar é chamada para atuar quando o sujeito está com uma conduta inconveniente que não chega nem a ser crime. Então não está fácil. E pior, muitas vezes terceirizam isso. Então, vou dar um exemplo. Eu andando na época lá, a mãe com uma criança no banco da frente sem cinto em pé. Ela não teve coragem de falar assim, senta e põe o cinto. Ela falou para baixar, só para se esconder. Aí eu falei, ó, policial. O policial vai te pegar. Eu falei, não vou te pegar, é bom você sentar lá porque você pode se machucar. Então, além de tudo, ao invés dela pegar e falar assim, eu estou errada, deixa eu pôr meu filho numa condição como tem que ser, ainda terceiriza a culpa para mim. Aí a criança vai ficando traumatizada com o policial, porque se vê um policial eu tenho que me esconder. Não é fazer o certo, é só esconder o que eu estou fazendo de errado. Então é quase que cultural que a gente precisa, assim, ó, por uma série de situações, acabar quebrando esse paradigma. Mas eu concordo em parte. Não é que só o militar que cumpre regra. O militar, ele é forjado dessa forma, né? Então, vamos supor, quando nós fizemos academia 3 anos, eu tinha que arrumar minha cama, eu tinha que passar meu uniforme, eu tinha que fazer barba todo dia e cortava cabelo a cada 7 dias, tinha que cortar o cabelo. E até hoje, eu não consigo ficar sem fazer barba. Todo dia eu levanto, sábado, domingo eu faço barba. Eu não consigo. Eu tenho mania de passar roupa. Por exemplo, se eu for pôr uma roupa, eu pego do guarda-roupa. Se ela tiver, eu vou lá, passo. Eu mesmo passo, porque eu não consigo. É um toque que você acaba pegando, né? Você acaba... Então, mas é que você acostumou 30 anos fazendo isso daí. São regras, então você é obrigado a fazer, você faz. O tempo que eu fiquei na prefeitura aí, eu chegava na prefeitura 7 horas, 7h30, e meu horário era 8 horas, às vezes, e a gente batia ponto, né? Mas você acaba acostumando com essas regras aí, então vira uma coisa que o militar leva muito ao pé da letra, esse tipo de coisa, né? Que era bom que a sociedade pegasse alguma coisa, nem tudo, né? Mas alguma coisa seria interessante. Eu agora abri uma marmitaria, né? Marmitaria Barcelona, a melhor comida de Araçatuba, viu, pessoal? E eu digo assim, ó, eu tô tendo uma experiência que eu não tive, que era ter funcionário, nunca tinha sido patrão. E eu falo assim, nesse praticamente 1 ano que eu estou lá, eu já tive mudança de funcionário, cheguei atrasado, eu perdi a hora, nossa, achei que, um dia não foi trabalhar, ele falou, achei que era domingo, eu falei, eu fiquei trabalhando. Eu fiquei trabalhando. Eu falo assim, eu fiquei trabalhando quase 6 anos em São Paulo. Eu trabalhava em São Bernardo do Campo. Naquela época eu pegava carona no dedão, que a gente fala na Rondon pra ir. Falei assim, eu saía daqui, eu fiquei lá 6 anos, eu nunca cheguei atrasado. Nem no período de escola, em Pirituba, depois Franco da Rocha, depois do período de formar. Nunca perdi a hora, nunca cheguei atrasado. A pessoa trabalha aqui e consegue chegar atrasado no trabalho, né? Então, assim, eu falo... Depende da pessoa, né? E o senhor estava falando de arrumar a câmera, me fez lembrar do... Não sei se hoje está vivo ainda, mas era o Sargento Januário. Ele era lá de Pirituba. Foi da cavalaria, né? E trabalha... Rapaz, ele chegava de manhã no alojamento, ele ia com uma moeda. Ele soltava a moeda no lençol. Se a moeda não pulasse, você ficava preso no final de semana. Só que eu falo assim, mas são coisas boas que o militarismo nos ensina, né? Tem umas manias. Eu, por exemplo, quando eu fui promovido a capitão, fui passando. Eu e o Gardenal sempre foi junto, né? Eu fui promovido a capitão, fui para Santa Fé, fiquei 2 anos. O Gardenal me substituiu. Fiquei lá um período também. Eu saía daqui eu passava a semana toda lá e na sexta-feira, meio-dia, eu vim embora. Na segunda de manhã eu ia. Sabe que hora que eu saía de casa? 4 horas da manhã. Eu ia de carro, só que eu ando devagar, eu sou meio roda presa, né? Eu não corro. Mas eu chegava lá na cidade 6 horas da manhã, eu entrava às 9, mas eu chegava nesse horário. Eu tenho essa mania.
Negócio de horário, eu não perco hora. Eu não perco hora. Dificilmente eu marco. Você pode marcar comigo. Eu odeio esperar também. Eu não gosto de esperar ninguém. E depois eu fui para Birigui. Birigui também. Morava aqui e trabalhava em Birigui. Depois eu saí de Birigui. O Gardenal foi me substituir lá. Fui seguindo o Borel. Sempre foi atrás lá. Então a gente leva isso para a vida. E a gente acostuma, 30 anos fazendo isso, e leva para hoje. E graças a Deus não me arrependo disso, não. Continuo da mesma forma. Eu acho que o militarismo ensinou muita coisa boa. Tento passar para meus filhos, mas hoje não tem jeito, não. Molecada é diferente, viu? Essas transições durante a carreira, né? O senhor, quando formou a academia, já veio para Araçatuba, depois Não. ficou um tempo na capital. Eu lembro que o senhor também trabalhou na ambiental, né? Um período. Não, na verdade foi assim, ó. Eu sempre gostei do militar. Bom, eu fui escoteiro, usava farda, trabalhei na Polícia Mirim e sempre gostei de farda. Aí eu não tinha passado no Barro Branco, eu peguei e prestei exame para a Polícia Federal. Passei e fui para Brasília fazer academia. Aí eu fiz academia, mas depois eu falei, não é isso aqui que eu quero, eu vou desistir. Desisti, saí da Polícia Federal, prestei exame no Barro Branco, passei. Aí eu fiquei, como eu disse, eu fiquei lá 3 anos na academia, que você é obrigado a ficar. Depois trabalhei 1 ano em São Paulo, depois trabalhei em Campinas, depois 2 anos em Fernandópolis, depois que eu cheguei em Araçatuba. E aí, esse é o grande entrave. Tem uns pessoas que dão sorte, uns oficiais, né? Eles são promovidos e conseguem vaga naquela cidade. Eu não tive essa sorte. Quando eu fui promovido, fui para Santa Fé, mas uma cidade maravilhosa, uma das melhores cidades, porque eu já trabalhei numa população bacana, um lugar bonito, população ordeira, vale a pena. É uma cidade que eu não podia ficar muito lá, porque depois não ia ter vaga para eu ficar, porque lá é companhia. Aí de lá eu fui para Birigui, fiquei 2 anos em Birigui, depois trabalhei um período em Penápolis também, e quando eu fui promovido a major, aí eu fui para Rio Preto, fiquei 6 meses em Rio Preto, depois que eu fui para Ambiental. Aí eu fiquei na Ambiental um período, aí o Coronel Meira me trouxe para o CPI aqui, para trabalhar com ele, e depois quando eu estava quase para ser promovido já tinha sido promovido a tenente-coronel. Aí ele me mandou para Ambiental. E aí eu terminei minha carreira na Ambiental, que também é um lugar maravilhoso para trabalhar. E o senhor, coronel? Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, né? Como a maioria dos policiais militares, a gente é de família humilde, então a gente sempre morou de aluguel. Até quando nós conseguimos a casa lá no Nossa Senhora da Aparecida, em 1980, eu tinha 12 anos. E minha mãe mora até hoje lá, então eu fui criado lá no Nossa Senhora da Aparecida, não tinha muro, não tinha asfalto, não tinha área, não tinha nada, uma casa de 6x6. E um dos pontos de referência para nós lá era a DPM. E eu fiquei sócio civil da DPM. Eu tinha carteirinha até um pouco tempo, eu não lembro se era número 04 ou 07. Então todos os meus amigos acabaram sendo filhos de policiais militares. Eu não frequentava o quartel, mas tinha como referência filho de policial militar. Eu estudava no industrial. Quando estava terminando o ginásio, uma professora lá, a gente se destacava, eu e um outro colega, ela acabou conversando com o Valdemar do Ângulo, a gente levou o histórico escolar, na época eu ia prestar o vestibulinho do IE, tinha vestibulinho açúcar e álcool, estava acabando de criar aqui, eu passei, e o Geleia lá, esse amigo, se chama Gelson da Cruz Júnior, professor doutor da Universidade Federal de Goiás, nós passamos e acabamos conseguindo uma bolsa. Eu consegui uma bolsa e eu fiz o ângulo. Graças ao Valdemar, teve meses que minha mãe não conseguiu pagar nem o material. Então eu tive chance de ter um estudo diferenciado. Eu não tinha como referência a academia, nem sabia. Então, no último ano, a gente não tinha dinheiro para fazer o treineiro, que era em Bauru, a FUVEST. Eu queria fazer engenharia eletrônica, elétrica. Não sabia por quê. Só porque eu vi uma vez uma calculadora desmontada lá, me chamou a atenção, eu queria fazer engenharia. Eu estudei para fazer engenharia. No último ano, um cabo da Polícia Militar, que é falecido, o cabo Benildo, pai do meu compadre, ele me convenceu a prestar o exame do Barro Branco e eu acabei entrando. Naquele ano lá que eu fiz o vestibular, fiz em 85, para começar em 86, eu fui o único a passar. E acabei optando. Eu passei na Poli, engenharia, mas a segunda fase eu não tive condições de fazer, que eu já estava na academia. Naquele ano meu pai morreu,
Eu tinha acabado de fazer 18 anos, minha irmã tinha 13, minha mãe tinha 39. Então foi um momento difícil. Eu conheci o aluno Deocleciano Borella Júnior lá, né? Que na época era um por turma, né? Então era ele e o Eliseu na turma dele, na minha era só eu. Então a gente pegou carona junto, né? Não é bom nem falar. Eu Mas... tinha dinheiro, né? Então a gente fazia... E aí, quando eu me formei, eu vim, estagiei aqui como aspirante, fiquei em São Paulo no 16º, trabalhei na Noturna no 16º, que é de Osasco a Taboão da Serra. Depois eu saí, ele foi. Aí eu acabei vindo para cá, eu vim depois do Borella, aí trabalhamos no policiamento, aí criou a Força Tática, aí nós trabalhamos... Você vai ficando mais antigo, acaba ficando interno. Depois que foi promovido a capitão, não tinha vaga, como o Borella falou. Então ele foi promovido, foi para Santa Fé. Depois eu fui promovido, fui lá, fui seguindo, fiquei em Santa Fé, um lugar, como ele falou, muito bom. Santa Fé e região. Depois de Santa Fé, eu vim para Guararapes, companhia de Guararapes, são Guararapes mais 3 cidades. Aí fui para a 4ª companhia Birigui. E aí um parênteses, porque na minha opinião, assim, de todos os postos que a gente percorreu na carreira, você tem coisa boa em tudo. Mas ser capitão de companhia destacada, eu acho que foi, na minha opinião, foi a melhor. E Birigui me marcou muito, porque eu fiquei 4 anos lá. Assim, é complicada a cidade e a região como um todo, mas eu me dei muito bem, fiz muitas amizades lá, gostei demais. Saí de lá, não porque escolhi, mas porque a gente não escolhe. Acabei vindo para cá, fiquei na companhia Força Tática, foi muito bom. Aí fui promovido a major, a previsão era para ir embora. Voltou o CPI, acabei ficando aqui, já tinha até me despedido. Eu cedi uma vaga que teoricamente era minha no 16º para um irmão meu de turma, que morava em Rio Preto, mas acabei ficando aqui. O antigo coronel que comandava aqui acabou me escolhendo para ficar aqui. Fiquei com o major, depois comandei interinamente o 28º Andradina, uma experiência muito boa também, um lugar maravilhoso, apesar da época lá, a vocação para fazer escolta, né? Hoje já não tem mais, a Polícia Penal absorveu a esmagadora maioria. Depois eu fui promovido a tenente-coronel e tive a honra de comandar o 2º BPMI, mas aí ficou pouco tempo. Depois a promoção foi rápido. De major até ser promovido, uma série de circunstâncias a coronel, tem um monte de gente que foi falar bem ao meu respeito para me ajudar lá, porque é por votação, inclusive, o Borella lá, né? Então não é porque eu sou... fora da curva, não, é porque teve uma série de circunstâncias, Deus me abençoou, fui promovido a coronel. Na época eu fiquei em Campinas, um lugar muito bom, uma realidade bem diferente daqui. Depois de Campinas eu fiquei um subcomandante da capital, lá, o seu tio era o subcomandante da PM, e depois voltei e encerrei minha carreira no comando aqui do CPI 10. 31 anos de polícia, aí depois teve prefeitura, são outros 500. Mas, sim, desde o começo, desde quando a gente abraçou a carreira lá, quando eu tinha 17 anos, meu pai não sonhava que tinha perigo. Meu pai não falava assim, mas quando você se formar, você vai fazer o quê? O dia que eu falei para o meu pai vendia livro. Minha mãe é servente de escola aposentada. Minha mãe tinha 4º ano do grupo, meu pai também. Quando eu falei, eu vou trabalhar no policiamento, meu pai não ficou contente. O sonho do meu pai era que eu trabalhasse no Banco do Brasil, porque eu me destacava e tal. E a gente tinha parente no Banco do Brasil que tinha condição de vida boa. Meu pai ficou muito preocupado. Graças a Deus eu percorri a carreira inteira e não tive problema. Infelizmente meu pai não pôde me ver se formar. Ele morreu no 1º ano, numa quarta-feira que eu estava de plantão. Eu não esqueço como se fosse hoje. Mas ele me viu lá de outro lugar, um lugar mais abençoado e iluminado, ele me viu lá percorrer a carreira. Então, basicamente, eu resumi, e a gente tem que enaltecer que nesse caminho que eu falei, tem um monte de gente, de amigo, de colega, de policial, de colega de farda, de irmão de farda que nos ajudou. Então, teve vezes que a gente poderia ter cometido erros, quando o Suqui falou para ele assim, calma, tenente. Tem gente que falou isso para mim também. Gente que estava acima de mim, gente que estava do meu lado e gente que estava hierarquicamente abaixo. Então são pessoas que a gente não esquece. Pode ser que ele ache que ele é só um... Não, mas são pessoas que marcaram a carreira nossa porque nos ajudaram. E ninguém consegue nada sozinho. Você não conseguiu esse reconhecimento de ter ido para o exterior, de ter sido aplaudido pelo americano, não foi à toa. É porque alguém reconheceu o valor em você e você acabou sendo agraciado, representando um número muito grande de policiais lá, né? Exatamente. Até porque, assim, a gente não trabalha sozinho. É sempre a equipe, sempre a guarnição. E aí, às vezes, a gente consegue destacar em alguma coisa ou outra, mas
porque alguém te sustentou, alguém te deu base para isso. Né? E até porque, senão mais colegas seriam encaminhados anualmente para lá. Mas é como o senhor falou, a gente não consegue as coisas sozinho, é sempre com os colegas. E assim, e até para deixar uma questão aqui, que a gente citou muito a questão da força tática, mas é porque os colegas que antecederam aqui referenciavam sempre as passagens que tiveram pela força tática e falavam o nome de vocês. Mas foi legal uma coisa que o senhor falou assim, comandou algo que marcou na sua patente de capitão quando esteve na 4ª CIA. Birigui. E com sede de Birigui, né? E com certeza isso, o louvor de tudo isso é aos patrulheiros, né? Da famosa 01, né? Que o pessoal, a gente sempre fala aqui da 01. 01 é a viatura de primeiro atendimento, é a viatura que quando você liga o 90, ela que vai lá socorrer você, sua família, dar o apoio, dar todo o suporte. Então, a gente tem que sempre reconhecer o trabalho desses patrulheiros, né? Como o senhor disse, o senhor chegou na mais alta patente, justamente, claro que pelo trabalho que o senhor construiu com a sua equipe, mas com louvor do patrulheiro, né? Com certeza. Na verdade, você fala do policial que está agora, né? Porque quando você comenta com alguém que não integra a Polícia Militar, ele fala assim, aposenta novo, hoje vai aposentar mais velho, né? Porque, inclusive, as regras de transições aí. Mas falar assim, agora, se imagine com 50 e poucos anos, com 10, 12 quilos de equipamento pulando um muro. Agora, 3 horas da manhã. Aí as pessoas param para pensar. Você está falando do 01, né? A mulher já ter ligado, falou, tem um gato aqui. E eu fui lá perto da Copibank, eu lembro dessa ocorrência, eu cheguei lá e o policial, tem um gato aí, tenente. Beleza, eu olhei pro gato lá, rapaz, já viu um gato aquático? Já deve ter visto, né? Ela falou, como é que eu tiro o gato daí? Eu falei, olha, jogar água nele, só tem um jeito, mas não dá pro senhor tirar. Eu falei, não dá, porque eu cheguei, andei 1 metro pra frente e parecia uma onça. Parecia que ele aumentou o tamanho dele e ficou bravo. Então a gente é chamado até por um gato. Sim. Bom, bombeiro também vai, né? Mas de qualquer forma, é mais do que proteger do crime, é levar tranquilidade. Então isso é uma profissão bonita, que tem os seus percalços, e é bom que as pessoas, hoje em dia, têm uma visibilidade, enxerguem a dificuldade que é. Eu acho legal a câmera corporal, porque mostra que não é fácil a vida do policial militar. Quando mostra lá o sujeito desafiando, enfrentando, e hoje em dia o pessoal enfrenta fisicamente, enfrenta com celular, ofende, não é fácil a vida do policial militar. Não foi na nossa época, a gente fala, não dá para ter saudosismo, continua sendo difícil, mas é uma profissão honrada, digna, e todo dia a gente, quando vê um policial militar aí, tem um respeito. Eu tenho o meu respeito, porque é alguém que está se doando para gente que ele nem conhece, provavelmente não vai conhecer, mas está se doando, está doando o seu tempo, sua vida, sua saúde. Eu vejo a importância, não diria só a Polícia Militar, dos órgãos de segurança, Polícia Militar, né? Polícia Civil, os órgãos de segurança, quando teve aquele ataque do PCC. Acho que foi uma das únicas vezes que eu vi a cidade de São Paulo parar, né? Você andava na cidade de São Paulo, parecia aquele filme do The Walking Dead. 2006? 2006. Você não via ninguém na rua, todo mundo com medo. Mataram um monte de policial militar, policial civil, bombeiro. Foi aquela época lá, naquele evento, nós saíamos de casa, eu praticamente fiquei 1 semana, que a gente ficava só, ia no quartel, dava uma cochilada e voltava para a rua. Todos os presídios aqui viraram, que é rebelião em todos. E você tinha que entrar nos presídios porque tem pessoas que estavam cumprindo pena lá que não era bandido daquele jeito, estava lá porque tinha que pagar. E eles com medo de ficar lá dentro, não tinha as grades todas quebradas, eles destruíram tudo. E a gente andava com medo, o policial não podia andar, tinha norma para não andar sozinho, não andar fardado. Foi uma tensão assim que acho que foi das piores que nós passamos, que é a Polícia Militar. Eu acho que aquilo ali foi uma prova de que nós somos muito importantes, os órgãos de segurança. O dia que não tiver, eu não sei o que vira esse país, o que vira o mundo, né? Toda a sociedade tem que ter um órgão desse aí. E aquela época foi a pior, mais tensa que eu acho que pelo menos que eu passei foi aquele ali. Porque a minha mulher também é policial, né? Então,
A gente era avisado e todo mundo ali na região sabe. E a gente via que eles estavam pegando os policiais quando saía de casa, quando estava chegando, quando estava saindo. Aqui em Araçatuba nós não tivemos nenhum caso que eu me recorde. Não. Mas teve um resguardo todo mundo, né? Preocupado e um ajudando o outro, ajudando né? o outro. Protegendo o outro. Nós trabalhávamos no resgate, um bombeiro com colete e arma fazendo segurança da guarnição para atendimento. Ainda bem que nós não temos épocas como essa mais recentes, né? E eu preciso falar aqui de mais alguns apoiadores, que é a Rodomuc, Calhambeque, Tenente Ladeia, agora montou uma... Ladeia? Ele montou uma oficina de restauração de carros antigos, chama Calhambeque, ali no Dona Amélia. Temos também aí a M Agro Rações, do nosso amigo o Cabo Marcos Roberto, ali na Rua Amador Bueno, o Carlos José Caetano Ruas. MK Engenharia, do meu amigo Mohamed. A Cofepar, ali na Rua Guapi. Cofepar, eu falo assim, é referência para o polícia aposentado, porque polícia aposentada em casa, o que mais sobra é trabalho, né? É eu que eu digo. E aí é lá que você vai encontrar a ferramenta própria para o aposentado, que não tem mais força para ficar subindo em parede, subindo em muro. Lá você vai achar todo o ferramental apropriado lá. Não pode abusar não, subir em coisa aí não é problema. E também quero convidar você para curtir o nosso canal, compartilhar, se inscreve aí no nosso canal, porque só dessa forma que a gente consegue aí manter essa estrutura, manter aqui esse bate-papo com os nossos amigos. Eu quero trazer aqui também o pessoal da Polícia Civil, né? Que o Jonathan, aquele que pegou umas férias agora nas últimas semanas de dezembro, e aí a gente está retomando agora, mas agora eu quero trazer aqui, já dei uma ligada para o Dr. Marcelo Cury também, para trazer ele e indicar algumas pessoas para a gente ter esse momento de bate-papo aqui. E o senhor falou aí do meu tio, né? Meu tio é uma referência para mim. Eu falo as dificuldades financeiras, para mim entrar na polícia eu não tinha dinheiro nem para fazer a inscrição da polícia. E quem pagou minha inscrição foi meu tio. Eu tenho um monte de primos, fazem parte da corporação, também já está praticamente todos aposentados, só falta uma prima que está nativa. Mas esse meu tio, ele é o cara que me abrigou, o cara que me acolheu quando fui para São Paulo, o cara que me deu todo o sustento para eu e ele trilhou a carreira. O Coronel Mesquita. Ele foi aluno soldado aqui em Araçatuba. Então, ele é da turma do Salésio. O RE dele é 81. Mas então, um exemplo, um exemplo de quem ingressou na carreira, foi soldado, acho que ele foi cabo também. Foi cabo, Cabo é o que mais manda, né? Então depois ele resolveu ingressar, né? Estudou, ingressou no Barro Branco. E a Branco. história de carreira dele, assim, foi no ralo também, porque quando ele passou na academia, aí tava com o nenê pequeno e tal, e na época dele não podia ir para casa, tinha que ficar de laranjeira também, né? Vocês devem ter passado isso aí. Laranjeira, para quem não sabe, o cara tem que ficar alojado no quartel. Mas é a melhor coisa, né? Para quem eu ganhava meio salário mínimo, o meu prazer era ficar no quartel, porque comia, você tinha almoço, janta e café da manhã, e tinha onde dormir. Acabou. Um meio salário mínimo você fazia o quê? E quando a gente vinha para Araçatuba, vinha de carona. Enfrentava Rondon aí. Hoje mudou, né? O salário do aluno oficial, ele é escalonado, de soldado, de cabo, de sargento. Na época era uma ajuda de custo, meio salário mínimo. Como você pagava a festa, tem duas festas que marcam a academia. O espadim, que é o símbolo do cadete, que é no primeiro ano, é em maio, né? E depois a festa da espada, que quando você se forma 3, ou quem fez 4 anos. Você ganha, mas não leva, fica então tudo lá na festa. Você fica pagando, então realmente é uma dificuldade. A minha, então, namorada chegou, hoje esposa, né? Chegou a pagar passagem para mim. Né? A gente começou a namorar no final do segundo CFO, quando eu estava no terceiro ano. A vida não é feita de facilidade, muito pelo contrário. Mas daí forjou a gente na dificuldade que a gente consegue. E a alegria nossa, né? O Gardenal não gostava muito não, pelo menos é o que ele fala, né? Tem os bailes de debutante, né? Então, a gente que era laranjeira, que ficava no quartel todo dia, aí até aqueles bailes, aquelas meninas ricas lá que gostavam de levar os cadetes. Então a gente ia fardado dançar com elas. Era a maior alegria, porque o
O pai da menina mandava um ônibus buscar a gente lá na academia, levava você para a festa, você comia, bebia à vontade, dançava com as meninas e depois trazia de volta. Então era o fim de semana que tinha um baile desse daí, e os mais antigos eram os bailes menores, né? Melhores, né? Tinha uns buffets lá que era show de bola, né? Aquele povo muito rico, era a nossa alegria lá. Bons tempos. Laranjeira que ficava lá no quartel e os barqueiros que o nego chamava, né? Ia nos bailes. Bacana. E quero deixar aqui também uma mensagem para o nosso amigo Coronel Salesi, que também está passando aí uns probleminhas de saúde. A gente está torcendo, ontem eu conversei bastante com ele também. E em breve também vai estar aqui conosco aqui. E vai ter história para contar. E ele história conversa, boa. hein? Salesi conversa. Salesi. Bacana, pessoal. Então, nós vamos chegando já aqui ao final. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem, algum recado, um abraço para a turma de vocês, para a galera que vai estar nos assistindo depois? Bom, eu queria agradecer pelo convite, falar que assim, foi um bate-papo muito legal, iniciativa muito boa de trazer colegas que atuaram, né, a vida inteira na segurança pública. O recado que eu deixo é para o policial militar, o veterano, lembrar que ele teve uma atuação única e impactou a vida de muitas pessoas, e para o jovem policial militar falar que ele abraçou uma carreira linda, bonita. Não é fácil, mas é algo que são poucas as carreiras que permitem que ao final do dia alguém que você não conhece faça uma oração para você, ou pelo menos um agradecimento, falando, pô, essa pessoa aí me ajudou. São poucas as profissões que fazem isso. O bombeiro, o policial militar, o médico, o professor, que a gente não esquece nunca, né? Todos os professores que nós tivemos aí desde a infância. Então, não deixa de ser esse tipo de profissão que eu falo. A carreira policial militar é muito bonita. Parabéns pela sua iniciativa. Fiquei muito contente de estar aqui batendo um papo entre amigos. Bacana. Da mesma forma, Nelson, parabenizar você pela iniciativa, sim, e trazendo o pessoal que já passou, os veteranos, né? Porque nós deixamos um tijolinho ali. Quando eu contei aquela história que nós tínhamos 2 viaturas para atender toda a cidade de Araçatuba, foi uma fase que nós passamos hoje, e nós seguramos a peteca da Polícia Militar naquela época. E hoje tem uma equipe aí que está fazendo a mesma coisa, e nós fizemos a nossa. Então, quando você chama é muito gratificante para aquela pessoa que vem aqui falar as experiências. Se a gente for falar de ocorrência aqui, a gente vai passar a noite aqui falando. Tem muita coisa, porque durante 30 anos a gente viveu muito. Então, parabéns pela iniciativa, que você continue. Espero que você tenha bastante sucesso aí nessa sua empreitada aí. E mandar um abraço, né, para aqueles amigos da gente, para todos os policiais, porque hoje a gente já anda na cidade, os policiais já não conhecem a gente, né? Porque vai fazer 11 anos que eu aposentei. Então, aliás, dia 5 de fevereiro vai fazer. Então, tem muita gente que você não conhece mais. Você passa aí na rua, você já está passando desapercebido. Então, abraço para esse pessoal também. Continue firme nessa carreira, que é uma carreira maravilhosa e muito gratificante. Não, bacana. E assim, antes de eu encerrar, o senhor falou da ocorrência de parto, né? Eu vou contar 2 experiências assim de ocorrência de parto que marcaram. Eu acredito, eu não vou me recordar quantas ocorrências dessas eu atendi, mas 2 que me marcaram. Uma foi lá no bairro Roselle. Tinha uma moça, ela tinha síndrome de Down e ela foi estuprada. E aí a mãe foi descobrir que ela estava grávida quando de fato já estava com a barriga já bem avançada. E aí nós fomos chamados para fazer esse parto. E quando nós chegamos lá, ela já estava iniciando já o trabalho de parto mesmo, fizemos todos os procedimentos, né? E quando nós fomos amparar a criança, cara, que criança linda. Linda, eu conto isso para tanta gente, porque eu falo assim, como ela tinha a síndrome de Down, a família não sabia o que poderia, se viria com algum probleminha também, ou não, alguma deficiência, mas ver uma criança tão linda, assim, foi um momento marcante. E outra foi uma moça no Alvorada, ela já tinha tido 7 partos normais.
E aí quando nós chegamos lá, a gente brincava no bombeiro, que a gestante falava, nós estamos em trabalho, e ficava com a sacolinha no portão já, esperando para transportar. Meu, foi a conta da gente chegar. Ela falou, corre, me ajuda porque vai nascer. Aí eu falei, vai nascer? Calma aí, moça. Falou, não. Eu já tive 7 partos. Corremos, tiramos a maca, colocamos ela na maca e já começamos a fazer o parto dela na calçada. Porque já foi nascendo, assim. Então, assim, foram 2 ocorrências de parto que ficou marcado na minha carreira. Mas, pessoal, é isso aí. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Coronel Borella, Coronel Gardenal. Para mim, realmente foi assim, muito gratificante vocês terem aceitado esse convite, porque são 2 pessoas que realmente fizeram sua história, fizeram grandes amigos, porque por aqui passaram amigos de vocês. Então, sinal que vocês são queridos, tenham a certeza disso, né? E 2 pessoas que foram exemplo para os demais policiais, foram inspiração para alguns que entraram praça, virou oficial, para outros, filho de amigos de vocês, que eu tenho certeza que tem muitos que se inspiraram nessa carreira aí, e hoje talvez seja praça ou seja oficial. Então fiquei muito honrado mesmo com vocês terem aceitado esse convite. Quero deixar aqui então um abraço, quero dizer para você, continue acompanhando o nosso canal, compartilha, se inscreva no nosso canal. E assim, eu preciso desse apoio de vocês aí, tá? Nos ajudando, nos alicerçando, enviando o nosso canal para os seus grupos, para sua família. Vai lá, um grande abraço a todos e até o próximo episódio.